É nosso entrevistado ao vivo hoje no estúdio o diretor-presidente da FAMESP, Pascoal Barretti. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Doutor Pascoal, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Como é que está a FAMESP no entrosamento com Bauru? A FAMESP está bem. Acho que a gente tem um trabalho longo pela frente. Eu acho que hoje a gente inicia uma nova etapa, né, com a inauguração da nossa subsede em Bauru. Mas a gente tem uma avaliação bastante positiva do que vem acontecendo e do que está por acontecer. Quais as vantagens de ter uma subsede em Bauru? Bom, a FAMESP iniciou as suas atividades em Bauru, atendendo um chamamento do Estado há 12 anos, né, com a gestão do Hospital Estadual Bauru. Um processo bem sucedido, felizmente. É um hospital hoje, imaginar que há 12 anos atrás ele não existia, já é um hospital hoje de referência. E apenas a existência do hospital estadual não era motivo suficiente para você ter uma sede. Recentemente, logo em seguida veio o Hospital Manuel de Abreu, mas foi um hospital pequeno. Mas diante da crise da associação hospitalar, particularmente ela se agudizou depois de 2010, nós tivemos dois grandes desafios em Bauru, que foi a gestão da maternidade de Santa Isabel e mais recentemente o hospital de base. Então as atividades da fundação na cidade de Bauru, isso sem falar do AME, né, que também entre um processo e outro, tivemos o AME de Bauru, também uma experiência bem sucedida. Então se avolumou muito o montante de atividades da fundação em Bauru, com interfaces necessárias, a necessidade de uma integração, porque eram entidades diferentes, que estavam sob gestões diferentes, com culturas diferentes, equipes diferentes, e nem sempre é simples você integrar todas as ações. Isso causa problema, né? Isso causa problema. Então, essas entidades, no sentido que elas trabalham integrada, que a FAMESP constitua uma identidade, que esse bloco, a FAMESP, trabalha em prol da saúde de Bauru como uma engrenagem única, eu vejo que isso é extremamente favorecido pela presença física, né, de uma sede na cidade de Bauru. E outros problemas também, outras interfaces aí com a imprensa, né, que tem acabar para conversar com a FAMESP tinha que se dirigir a Botucatu ou via telefônica, Poder Judiciário, Ministério Público, tudo aquilo que faz parte da vida de uma entidade que faz gestão de saúde. Então acho que fica muito mais fácil o contato com a FAMESP, a comunicação da FAMESP com a cidade de Bauru e particularmente a integração desses equipamentos de saúde. Fala-se hoje da intenção da prefeitura de assumir o antigo hospital de base, né, a antiga associação. A gente sabe da situação financeira caótica da prefeitura de Bauru. Na sua visão, isso traria um benefício ou seria ruim para a cidade? Eu acho que nem traria um benefício, nem seria ruim. Eu acho que, primeiro que eu particularmente não vejo motivo para que isso seja feito, porque nós estamos num processo de melhora continuada, né? Então, para se ter uma ideia, em outubro nós recebemos a visita do secretário, pactuamos com ele a implantação de 30 leitos de adulto, mais 26 leitos de UTI. Isso aconteceu num tempo recorde. Isso foi muito importante para a diminuição das queixas, dos problemas no pronto-socorro municipal. Então nós estamos num processo em construção. Eu acho que esse processo precisaria primeiro ser melhor consolidado. Acho que o Poder Público Municipal tem direito de querer a gestão, acho que muito mais importante talvez seja a regulação, né, por parte da cidade de Bauru, das vagas, das cirurgias, das demandas que manda o município. Mas esse complexo dirigido pela FAMESP, ele não tem um caráter apenas municipal, ele tem um caráter regional. Então a motivação disso eu acho que é legítima, mas eu, como gestor de saúde, eu entendo que ela é um pouco complicada neste momento. E eu vejo fatores dificultadores muito importantes. Me permita listar alguns. O primeiro deles, que eu acho, é de ordem institucional. A FAMESP ela foi instituída pelo Estado, né? Ela é dirigida por professores da Unesp, né? Ela é uma entidade que, ainda que ela seja direito privado, ela tem um caráter público absolutamente evidente. E ela trabalha fundamentalmente para o Estado, né? Nos seus objetivos estatutários, ela visa atender a Unesp, Universidade Estadual Paulista, sediada em vários municípios do Estado, e o Hospital das Clínicas de Botucatu, que é referência para toda a nossa Regional 6. Então não está muito dentro do objetivo da FAMESP ela trabalhar num volume de recursos tão grande como o município. Nós teríamos um problema
de difícil equacionamento interno dentro da Unesp, né? Porque a Unesp acaba sendo majoritariamente quem comanda a FAMESP, né? A FAMESP é comandada pela Unesp, pelo seu conselho administrativo, ele é fundamentalmente composto por membros da Unesp. A segunda questão que eu vejo, talvez mais importante que esta, é a questão financeira e estratégica, né? Como mesmo o senhor falou, o município não é do meu conhecimento, tem dificuldades financeiras. O hospital de base custará, em 2014, 78 milhões. E concordo totalmente com o secretário municipal que a prefeitura não tem condições de assumir esse custeio. A questão da reforma é uma questão pontual, ela acontece, o problema é depois da reforma, né? Então, eu acho que a FAMESP tem procurado, e até um dos objetivos do escritório, e nós já estamos atuando assim, trabalhar de modo otimizado, porque o recurso público tem que ser otimizado. Então, vou dar exemplos. Nós levamos a nossa informática do hospital estadual para o hospital de base, e o sistema hospitalar de informática custa zero para o Estado. Certo? A nossa engenharia clínica está atuando dentro do hospital de base, dentro da maternidade de Santa Isabel. O nosso setor de compras de Botucatu está atuando aqui, quer dizer, então a gente consegue diminuir as chamadas atividades meio, sendo um gestor único. Quer dizer, isso complica muito no momento em que você tem uma gestão dividida, né, entre uma fundação ligada à universidade e o município. E existe uma outra questão, que é uma questão, voltando um pouco à questão institucional. Não há possibilidade prática, e é remota a possibilidade da comunidade acadêmica de Botucatu autorizar, que comanda a fundação, autorizar que a FAMESP saia um pouco do seu objetivo de trabalhar para o Estado e venha fazer gestão municipal. E tem um complicador que eu acho de todos o que eu falei o maior. Todos se lembram da crise que quase culminou com o fechamento do hospital de base no final de 2012. Quer dizer, a costura que foi feita entre Estado, Ministério Público do Trabalho e Fundação, ela não se reproduz com outros gestores. Mesmo porque nós assumimos alguns riscos até com certas ressalvas do Estado. Então, naquele momento, havia um compromisso do governador que nenhum trabalhador ele perderia o emprego, como não aconteceu. Todos foram empregados pela FAMESP num processo de sucessão trabalhista. Arriscado para a FAMESP. Mas ela fez uma costura com o Estado que não oferece risco para a fundação, nem um risco institucional, nem para o Estado, e foi possível garantir o emprego. Isso não se reproduz com outros atores. É uma costura muito difícil. Então, eu acho que há um risco de instabilização da segurança no emprego que hoje tem os trabalhadores do hospital de base. Eu acho que, dadas todas essas dificuldades, eu acho que é um gasto de energia muito grande para um processo que me parece que está indo bem. Está se adaptando também, né? Claro que há defeitos. Eu concordo totalmente com o município que ele tem suas demandas. Eu acho que até nosso objetivo dessa subsede é escutar mais, é estar mais presente, entender mais o que acontece no município, estar aqui realmente em Bauru, de corpo presente, os gestores da FAMESP, não a equipe funcional, os médicos, já estão aqui, são de Bauru. Mas eu acho que há, evidentemente, demandas municipais que nós temos a obrigação de, dentro desse processo, atender, cirurgias eletivas, há hoje um problema com oftalmologia, uma série de coisas, e que a gente precisa identificar esses gargalos e responder para a comunidade com um projeto de saúde compatível com o tamanho do investimento que o Estado faz aqui. Mas eu não vejo que para isso seja necessária uma desvinculação de gestão. Eu acho que vai ficar muito caro. A fundação nossa é filantrópica, ela não paga os encargos patronais. Entrando uma outra fundação, mesmo que seja uma fundação instituída aí pelos municípios, a chamada fundação regional, ela jamais será filantrópica. A conta fica só da folha 28% mais caro. 30%. Isso significa aproximadamente uns 20 milhões de reais por ano a mais do que se gasta hoje em todo o complexo. Só no hospital de base, isso significaria aproximadamente, acredito que uns 6 milhões mais ou menos por ano. Quer dizer, então não acho que a gente avance muito nisso. Mas eu acho que nós temos que ter essa sensibilidade de entender o município, as demandas municipais, as dificuldades, trabalhar junto e equacionar junto esse problema. A gente sente um certo bairrismo, principalmente uma grande parte dos médicos locais, achando que a FAMESP é muito grande, o palhaço, que precisava ter outra coisa. Vocês sentem isso também? Não sei, uma certa rejeição
de uma parte da classe médica local? A gente sentiu muito isso na implantação do hospital estadual. Mas agora, sinceramente, a transição entre a associação hospitalar para a FAMESP, na questão do hospital de base, nós não sentimos absolutamente esse tipo de rejeição ou de qualquer coisa parecida por parte das equipes de saúde. Pelo contrário, né, a gente tem tido um relacionamento extraordinário. Os funcionários do hospital de base são funcionários maravilhosos, né? Trabalharam com extrema dificuldade em 2012. O hospital de base produziu uma quantidade de serviços muito grande em 2013. Né? E aquela equipe lá, uma equipe valorosa, em nenhum momento a gente sentiu, não, agora o nosso gestor não é mais de Bauru, é de Botucatu. A FAMESP não é de Botucatu, a FAMESP é uma fundação que tem sua sede em Botucatu, tem agora sua subsede em Bauru, acho que isso facilita um pouco essa identidade com o município, mas ela é uma fundação destinada, vocacionada a trabalhar para o Estado, né? Então ela é uma fundação, tanto é que ela não está só em Bauru, ela está em Tupã, está em Itapetininga, está em Ourinhos, né? Está em Botucatu e está em Bauru, está em 5 municípios. Então ela também perdeu um pouco aquele seu auto-bairrismo, nós somos de Botucatu, claro. Não, nós somos uma fundação, uma organização social de saúde do Estado de São Paulo. E Bauru hoje é o lugar onde a FAMESP mais presta serviço? Com certeza, né? Dos nossos 5 hospitais, 4 estão em Bauru, nós temos um AME em Bauru, mais um outro em Itapetininga, um em Ourinhos, um em Tupã. Cerca de 60 ou mais, cerca de 2/3 dos nossos funcionários estão em Bauru. Né? Aqui, nessa entrevista, o telespectador participa com perguntas. Né? A primeira é do Barbosa. Doutor Pascoal, o Conselho Barbosa é do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho fica muito satisfeito com a presença da FAMESP no hospital de base. E o apoio nosso é para que a FAMESP permaneça no centro do hospital de base. Parabéns ao Duda também pelo seu retorno. Estou novo, viu, Pascoal? Estou novo. Eu caí, mas levantei. Barbosa, muito obrigado aí. É sempre Você bom. Conhece o Barbosa? Conhece? Não posso não lembrar. Barbosa é uma figura fisicamente, mas eu acho que o Conselho Municipal de Saúde é um órgão de controle social, reflete, né, os anseios aí da comunidade, dos trabalhadores, dos usuários do sistema de saúde. E é bom ter esse feedback. Eu acho que nós estamos aqui exatamente para atender o Sistema Único de Saúde. Barbosa é uma pessoa muito importante no Conselho. Melhor ainda. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele fala assim: em Bauru é assim, quando alguma coisa começa a funcionar bem, como é o caso da FAMESP em Bauru, alguém já vem querendo estragar tudo. Como a prefeitura pretende tocar o hospital de base? Ele faz uma pergunta. Como a prefeitura pretende tocar o hospital de base? Não tem jeito. O Noroeste ninguém quer pagar, viu, Pascal? Vocês já deram uma visão melhor lá, todo mundo já está querendo pegar. Eu acho que a prefeitura tem direito de pleitear, sim. Claro. Eu acho que a prefeitura de Bauru em nenhum momento trouxe qualquer dificuldade para a FAMESP, pelo contrário, né? Eu acho que isso não é essa a questão. Acho que a questão é de se pensar junto, né? Eu acho que nesse momento a FAMESP participou muito pouco dessas discussões. 4 reuniões aconteceram, nenhuma delas a FAMESP foi chamada. E eu acho que nós temos a contribuir com essa discussão. Agora, eu acho que é muito mais importante que o município, na minha opinião, né? Evidentemente que apenas a minha opinião, não estou aqui autorizado a dar sugestões para o município, mas eu posso opinar. Eu acho que é muito mais importante para o município a questão da regulação e deve evoluir para isso. Eu acho que nós tivemos junto em São Paulo, Fernando, uma reunião que se definiu que a Central de Regulação do Estado, a CROS, estaria em Bauru, e o próprio gestor da CROS, o Dr. Napoli, deixou claro que a tendência é, como aconteceu em Taubaté, que o município assuma a regulação, ainda que nós sejamos dentro da lógica da regionalização. Bauru é um município sede, né, um município importante, município polo. Acho que ele realmente tem a questão pelo menos desta parte da região, da regional, a questão da regulação pode, não me teoria, em hipótese alguma, acho que Bauru tem que pleitear isso, sim. Mas eu acho que a nossa parte, a gente também tem que entender um pouco as necessidades do município, né? A nossa presença aqui faz muito pouco tempo nesses hospitais. Eu acho também o tempo de gestão da prefeitura é pequeno, né, em relação a todo um passado. Eu acho que a situação que nós encontramos no hospital de base é uma situação de 60 leitos totalmente caótico para ser fechado. Hoje nós temos 140, aumentamos as UTIs,
Eu acho que isso é um processo que está dando certo. Acho que não concordo com a opinião aí eu esqueci o nome do telespectador, era o Luiz Carlos. Do Luiz Carlos. Mas eu acho que não tem o intuito de estragar o que está dando certo. Eu acho que nós temos que caminhar realmente uma parceria forte com o município e fazer valer realmente o nosso compromisso de atender o SUS. Vou fazer uma pergunta que não é fácil você quantificar isso, mas o atendimento no pronto-socorro, com a organização do hospital de base e, claro, e usando principalmente o estadual, uma mesma administração, claro que facilita, né? Em termos de porcentagem, o que você sente que já evoluiu o atendimento no pronto-socorro na ótica de vocês, da cúpula diretiva? Olha, a gente tinha um diagnóstico claro, né? Quando houve todas aquelas tratativas de bloqueio de bens, aquelas coisas todas do Estado, que havia um problema muito claro, né? Um problema muito claro que era a falta de leitos. Bauru não pode ter menos leitos que Botucatu, e tem. Isso não tem sentido, né? O tamanho da cidade de Bauru. Então, ainda tem? Ainda tem. Se você imaginar que em 2002 nós tínhamos só hospital de base e outros hospitais menores, quer dizer, se o hospital de base atrofiou de lá para cá, você imagina se não tivesse hospital estadual. Quer dizer, então não houve o crescimento necessário do número de leitos. Pelo contrário, fechamento de leitos. Então a nossa lógica era clara: precisamos abrir mais leitos, ampliar a retaguarda de UTI e fazer diminuir a tensão que existe dentro do pronto-socorro municipal. Outra questão que eu acho que foi importante foi a fixação de um médico diarista no pronto-socorro, né? Então eu acho que evoluiu muito. Se a gente olhar hoje, eu acho que a imprensa tem a obrigação de traduzir o pensamento da população, os anseios da população. O que nós deixamos de ser manchete negativa, né, aí nos órgãos de imprensa em relação às filas, é legítimo que se reclamasse das filas, demora internacional. Tem muito que caminhar, mas é evidente que isso melhorou. Nessa reunião que nós fizemos com a regulação, o professor Fernando falou isso. Está bem melhor do que estava, né? É uma sensação clara, não é? Então a gente está conseguindo, e acho que tem muito, acho que à medida que a gente conseguir ativar o hospital de base, seja nessa sede ou alguma outra que o Estado resolver inaugurar, acho que Bauru, tendo a quantidade de leitos necessários para a sua demanda, evidentemente que as coisas ficam muito mais simples em relação a essa tensão no pronto-socorro municipal. Eu acho que num determinado momento da história a gente tem que evoluir para um pronto-socorro municipal melhor, mais fisicamente melhor, mais resolutivo, mas isso não é uma questão tão simples assim, não é? Deixa eu ouvir a tua opinião já. Eu pergunto isso para todo mundo que vem aí. Qual a explicação para faltar pediatra? Isso não é uma questão só de Bauru. É nacional. É uma questão nacional, né? Durante muito tempo houve muito pediatra. Durante muito tempo as pessoas não quiseram mais fazer pediatria, né? Houve uma diminuição da formação de pediatras. Tem razões? É claro que tem. O mercado é muito mais atrativo para outras carreiras, né? Carreira de diagnóstico, carreira que tem procedimentos, cirurgia, radiologia. O médico acaba ganhando mais. Ganhando mais, e olha, a vida do pediatra é uma coisa complicada, né? Você vai imaginar que a família pode esperar qualquer coisa, menos por um filho doente. Claro. Então realmente falta pediatra, né? Como falta médico. Falta médico de uma maneira geral. E a área de pediatria foi onde que mais sentiu essa mudança de perfil dos próprios estudantes de medicina. Então, por exemplo, em Botucatu, quando o Dr. Pascoal se formou há alguns anos atrás, pediatria é uma das áreas mais concorridas. Era verdade. Hoje não é mais verdade. Hoje as áreas concorridas são dermatologia, oftalmologia, radiologia. Oferece uma qualidade de vida, uma condição de trabalho muito melhor para o médico, né? Principalmente porque a concentração grande dos médicos são nos grandes centros. Mas eu acho que a gente tem que ter realmente alguma política dentro desse país que estimule realmente os indivíduos a ser pediatra. Agora, tem falta vai ter que pagar mais para um pediatra em pronto-socorro. Isso já seria uma saída, né? Isso já está acontecendo. Em Botucatu isso já acontece. Já. E mesmo porque se não pagar mais, não tem pediatra. Não vai ter pediatra. Eu tenho 2 netos que se formaram médico agora, né? As únicas residências que sobravam vagas eram de pediatria. As outras, tudo lotado. Isso é verdade. Tudo lotado. O telespectador é o Reginaldo da Vila São Paulo. Boa tarde ao professor e ao convidado. O ex-presidente Lula disse ao Obama que o SUS no Brasil é de primeiro mundo, mostrando o tipo de seriedade que os políticos têm com a saúde pública.
A gente ouve muito dizer que no país que possui a maior carga tributária, não há recursos suficientes para a saúde. Na sua opinião, doutor, o problema é falta de recursos ou de gestão? Eu acho que existe o SUS, eu sou da opinião que ele é o sistema de saúde mais perfeito do mundo, na sua concepção. Primeiro que ele foi concebido com uma participação popular muito grande, ele tem um controle social muito grande e ele é universal. Você não encontrará na América Latina e em poucos países do mundo um sistema que vai... Talvez o do Canadá é melhor, né? Talvez o do Canadá. Na América Latina, em alguns países, você não tem essa questão medicamento grátis. Então o SUS faz alta complexidade. Quem que faz alta complexidade? Quem que atende câncer? Quem que atende paciente que faz transplante? É o setor privado. É o SUS. O problema do SUS, ele é subfinanciado. Realmente falta dinheiro para a saúde. Se o SUS tivesse mais dinheiro, evidentemente que isso seria muito mais equacionado. E o SUS não é tão competitivo na chamada atenção secundária. Aquilo que traz problema aí são as cirurgias eletivas, aquilo que é o grande mercado dos planos de saúde. Então, eu acho que o SUS deveria ser mais competitivo nessas áreas, como ele é competitivo na alta complexidade. Há quantidade enorme de médicos, de empresas médicas, de profissionais que fazem absoluta questão, são bem remunerados a fazendo a alta complexidade no SUS. Cateterismo cardíaco, hemodinâmica, cirurgia cardíaca, transplante de fígado. O Hospital Albert Einstein faz transplante de fígado pelo SUS. Eu acho que o Hospital Albert Einstein sabe o que está fazendo. Na verdade, eu acho que o SUS não tem problema de concepção, ele pode ter problemas pontuais de gestão, mas eu acho que fundamentalmente ele é um problema de financiamento. O SUS tem que ser mais e mais bem financiado para que ele realmente possa a população sentir a grandeza desse sistema, que eu acho que é o maior exercício de inclusão social que nós temos nesse país. Não, e o Reginaldo, você está falando, Reginaldo, mas nos Estados Unidos, que tem talvez, se não a melhor, uma das melhores saúdes do mundo, o sistema público de saúde lá inexiste, é quase zero. Se você não tiver um plano de saúde nos Estados Unidos, você precisar pagar médico, você está quebrado, você está falido. Estou falando besteira, doutor? Não, de jeito nenhum, e não é só nos Estados Unidos. Na China, que é um país comunista, não é muito diferente. Exatamente, exatamente. Então, tem que realmente reconhecer o que nós temos de bom. A hora que a gente vê um pronto-socorro, pessoas lá o dia inteiro jogadas nos corredores, meu Deus do céu, né? Onde vai o coração da gente? Mas realmente, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. E o SUS atende o quê? 180? Ou mais. Ou até mais, né? Dependendo da área, atende todos, né? Da onde vem os recursos da FAMESP, doutor? A FAMESP trabalha fundamentalmente com gestão de saúde vinculada ao SUS, né? Então, muito mais que 90%, perto dos 100% dos recursos da FAMESP vem dos convênios e contratos de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde, Sistema Único de Saúde. Ela tem recursos adicionais, muito pequeno, que vem de planos de saúde privados, que são muito poucos. Tem o IANSP, que atua em Botucatu, que é uma fatia pequena de recursos. Tem os projetos de pesquisa, né, tanto com agências oficiais quanto com a indústria farmacêutica. Há uma diversidade de recursos, mas fundamentalmente a FAMESP trabalha com recurso público, por isso que ela tem esse caráter de ser muito mais pública do que privada, né? É uma prova que quando a gestão é boa, funciona, né? Porque está ligado ao SUS. E até responde rápido, tem bastante pergunta aqui. Como é que se explica a grande maioria das Santa Casas do estado de São Paulo estarem falidas? Veja, a gente não pode comparar o modelo de gestão dos hospitais, dos contratos de gestão, essa rede de hospitais, e desde o governo Covas vem sendo implantado no estado de São Paulo, os AMES, as entidades ligadas chamadas organizações sociais, ela tem um modelo de gestão muito diferente, tanto dos hospitais de administração direta do estado, quanto da Santa Casa, dos outros entes filantrópicos. Quer dizer, as Santa Casas vivem fundamentalmente de recurso SUS, de convênio, de recurso privado e de plano de saúde. Quer dizer, isso evidentemente que não é suficiente, na sua maior parte das vezes, para um modelo adequado de atenção, né? Então, e também o sistema de gestão da Santa Casa, muitas vezes, no ponto de vista de gestão, é um sistema antigo, né? Ligado a determinadas organizações, a famílias,
Claro que em muitos locais isso já mudou, né? Isso já mudou, mas eu acho que está havendo realmente um reconhecimento, acho que talvez até um pouco tardio, aí, tanto do governo federal quanto estadual, da importância das Santa Casas, né? Nesse momento o governo estadual tem um projeto aí de injetar 500 milhões na Santa Casa. Elas são fundamentalmente importantes, mas o modelo ao qual elas estão submetidas, de trabalhar pela tabela SUS, um pouco de convênio privado e particular, é um modelo completamente superado, não dá conta. A gente tem que evoluir para as Santas Casas, assim como evoluiu para os chamados contratos de gestão nos outros hospitais. Dona Léo, o que a Dona Léo fala? Ela é dos altos da cidade de Bauru. Atualmente aposentada. Moro em um prédio que da minha janela enxergo toda a área externa do hospital de base. Fico triste em ver o abandono na qual se encontra. Haja visto que é um prédio histórico e de grande relevância para a saúde de Bauru e região. Enquanto se gasta tanto dinheiro de forma inútil, por que não se acha dinheiro para fazer uma reforma? Ela deve estar falando principalmente da visualização externa do prédio. Está parecendo aqueles filmes de terror já, onde o fantasma entra pelas janelas. Está feio aquilo, né, doutor? Está muito ruim, né? Aquilo ficou 35 anos na mão de uma entidade que eu não vou aqui fazer comentários, mas que não fez uma boa gestão. Isso é público, né? O prédio se deteriorou e o Estado acordou num determinado momento que precisava uma entidade com um pouco mais de tradição, um pouco mais de seriedade em saúde e fazer a gestão daquilo. Hoje o diagnóstico do ponto de vista de engenharia estrutural daquilo é ruim. Eu sou da opinião que ele é recuperável, que aquele prédio é recuperável. O governo é sólida. O governo está disposto a investir. Nós já investimos um pouco. Ele já está melhor do que ele estava um ano atrás, mas existe uma dúvida, se vale a pena recuperar aquele prédio ou transformar o Hospital do Centrinho no Hospital Geral. Essa não é uma decisão que a FAMESP possa fazer, envolve a discussão da Secretaria da Saúde e a USP, mas eu concordo com a telespectadora. Dependendo de minha gestão, eu investiria naquele prédio, porque eu acho que não vai ser muito diferente o que vai se gastar para adaptar o Hospital do Centrinho ou para recuperar aquele prédio que é histórico. Acho que ele realmente é uma construção sólida, é um prédio bonito, mas eu acho que o governo dará resposta a essa indagação rapidamente. Interessante essa observação do Jair do Jardim Godoy. Vamos ver se o doutor vai responder se é impressão do Jair. Ele fala assim: doutor Pascoal, por que os procedimentos como exame, consulta e até cirurgia é infinitamente mais rápido para quem não é de Bauru do que para quem mora na cidade? Isso é comprovado com outros pacientes que conversamos em salas de espera do hospital estadual. Ele está se referindo ao hospital estadual. Como explicar essa agilidade para quem é de fora? É a oferta de procedimentos que é pouca para Bauru? Isso não é verdade. Na verdade, os dados mostram que a imensa quantidade dos procedimentos e a imensa quantidade das cirurgias e internações atende a cidade de Bauru. Mais de 70% atende Bauru. Acontece que você não pode comparar a quantidade de pessoas em Bauru com uma cidade pequenininha próxima de Bauru. É claro que se tem uma demanda muito menor, aquilo vai ser proporcionalmente mais rapidamente atendido do que uma espera maior que pela cidade de Bauru. Mas eu acho que a gente tem que ser realmente o mais ágil possível e encurtar cada vez mais. Então, há iniciativas, por exemplo, o AME funcionar fim de semana, né? É uma iniciativa, mutirões. A gente está tentando achar todas as saídas para que as chamadas filas de espera por exames e cirurgias eletivas, que isso não acontece na urgência, elas sejam encurtadas, particularmente para Bauru, que é um município maior, que Bauru sozinho ele é praticamente o tamanho da região. Então, precisa realmente que não se tenha essa sensação. Mas é natural, quer dizer, que a quantidade de casos que chegam referenciados de um município vizinho, eles já vêm triados para uma coisa específica e é uma quantidade de gente menor. Então, tem essa sensação que flui mais rápido. Mas os dados nossos de origem das nossas internações, nossos procedimentos, são disparadamente mais para Bauru até do que a proporção de Bauru em relação à região. Doutor, infelizmente nós já estamos com 50 minutos de programas aí. Mais alguma coisa? Eu queria agradecer, professor, imensamente a oportunidade da TV Prevê trazer a gente aqui. A gente quer estar mais e mais presente em Bauru, acho que a nossa subsede mostra isso. A gente tem um prazer muito grande pelo trabalho que faz a Bauru, não porque é Bauru, mas porque a comunidade usuária do SUS
Eu acho que é um exercício do cumprimento não só da nossa vocação institucional trabalhar pelo SUS, mas da nossa vocação universitária, né, de levar a universidade, porque quem está aqui é a universidade. O professor Nares, que é o diretor estadual, é professor universitário. O professor Celso, que é o diretor Manuel de Abreu, é professor universitário. O professor Rugler é professor universitário. Então a gente sente que a gente achou um caminho de trazer a universidade para fora dos seus muros e está aqui, junto da comunidade, procurando fazer o melhor possível. Não estamos totalmente satisfeitos com o que nós fazemos, nós temos muito o que caminhar. A avaliação é positiva, mas eu acho que quanto mais a gente receber de feedback da população, dos representantes aí da população, os vereadores, da imprensa, da própria Secretaria Municipal, quanto mais feedback a gente tiver, melhor a gente terá, mais a gente terá condições de atender a demanda de saúde, que é uma equação difícil de ser fechada. E mais uma vez, muito obrigado à TV Prevê pela oportunidade. Agora me surgiu uma pergunta meio maquiavélica na cabeça aqui, né? O senhor tirou nota 10 até agora. Agora eu vou fazer uma pergunta fatal. Fatal. É verdade que, porque há uma possibilidade, inclusive eu jantei com o governador a semana passada, ele até disse que é possível que venha até uma faculdade de medicina para Bauru pelas mãos da Unesp. É verdade que há uma resistência em Botucatu, porque aí o Bauru fica mais importante do que Botucatu? De jeito nenhum, não tem resistência em Botucatu, não. A resistência que houve eu vou ser bem transparente, na comunidade de Botucatu, é que se trouxesse a faculdade de medicina de Botucatu para Bauru. Não, isso não pode fazer. Mas em momento, e qualquer cidade teria a mesma percepção. Claro. Mas a Faculdade de Medicina de Botucatu não tem nenhuma objeção que a Unesp, ou a USP, ou qualquer outra universidade federal monte uma faculdade de medicina em Bauru. Eu sou daqueles que concordam com o governo federal que falta médico, pediatra e muitos outros. Na minha área, por exemplo, na nefrologia. O senhor concordaria que viesse da Unesp para cá? Concordaria totalmente. Eu tenho restrições à questão da Faculdade de Medicina de Botucatu aqui, porque eu acho que muda muito o foco, os objetivos da Faculdade de Medicina. Tem os hospitais da cidade, agora a subsede. Agora eu acho muito difícil esse projeto, porque os recursos hoje das 3 universidades não permitem isso. Né? Não permite. Tem que aumentar o recurso. E acho que essa é uma equação difícil para o governador, porque as universidades já têm o privilégio da quota parte do ICMS. Então não é uma tarefa muito simples. Eu vou citar um exemplo, que até eu fiz parte da comissão e nós acabamos perdendo. Quer dizer, eu fiz parte em 2005 de uma comissão que visava trazer a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e a Faculdade de Medicina de Marília para dentro da Unesp, com custo praticamente nenhum para a Unesp. Mas como não havia vinculação ao ICMS, o Conselho Universitário unanimemente votou contra. Então, não é uma coisa que depende da vontade do reitor ou da vontade do governador. É difícil, às vezes, você romper com certas diretrizes dentro da universidade. Eu sei porque eu sou universitário há muitos anos, eu sei das dificuldades. E o ICMS, nesses próximos anos, a tendência pelo menos é uma curvinha, 2013 né? não mostrou o contrário, isso pode mudar. Mas eu acho que vir uma faculdade de medicina em Bauru seria muito importante para a cidade, para a saúde da cidade, uma série de outras coisas. Acho que Bauru merece uma faculdade de medicina. Agora, quem vai assumir esse desafio? Por enquanto a USP não deu conta disso e nem a Unesp, né? Bom, a Unesp de Botucatu, eu devo dizer que em termos de preferência da clientela hoje, é a faculdade de medicina do estado de São Paulo mais cobiçada pelos alunos. A procura dela é mais de 200 candidatos por vaga. Quer dizer, o cara para entrar lá, se ele não gabaritar as provas, não é fácil. Doutor, foi um prazer, viu? Bom, obrigado, conta com a gente. A TV Prevê já está em HD e vai entrar em Botucatu agora, você vai ver a TV lá. Que bom. Viu? Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.